E aí, tudo bem? Hoje a gente ainda vai continuar falando aqui sobre modelos no geral. E hoje a gente vai falar sobre como, né, distribuir, né, o seu grupo de pessoas que estão trabalhando no desenvolvimento do seu produto dentro de um projeto, né? Como você faz para distribuir essas pessoas no geral. E, bom, primeiro aqui uma introdução, né? Toda vez que você está desenvolvendo um produto, geralmente ele é desenvolvido, né, em várias partes, em vários grupos de pessoas diferentes, né? Porque você tem a parte de vendas, tem a parte de marketing, a parte realmente de desenvolvimento, a parte de produção como um todo, né? Então, que tipos de estruturas organizacionais podem apoiar o processo de desenvolvimento um produto no geral? Então, você pode, né, agrupar as pessoas, né, de forma funcional, né? E aí, quando você faz esse agrupamento, você organiza essas pessoas por competência, experiência, né? E aí você vai ter uma grande especialização e expertise, né, em cada área, mas, né, a coordenação pode ser um pouco devagar e meio burocrática. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma organização funcional e você divide o seu equipe em pessoas de marketing, um grupo para marketing, um grupo para engenharia e um grupo para produção. E essas pessoas são coordenadas todas por um diretor geral, né? A relação entre esses grupos, como ela é feita por uma pessoa apenas, né, ela pode ser bem devagar e burocrática, que às vezes vai retardar um pouco o processo de desenvolvimento do seu produto, mas, né, você vai ter aí um grupo de pessoas muito bem especializadas, né, um grupo bem coeso especializado em cada área. Quando você fala a nível de projeto, né, você separa, né, as pessoas deixa de separar elas por competência, experiência, né, em cada área e passa a separar elas por desenvolvimento e produto, né? E aí o foco passa a ser 100% no produto. Então, é, o objetivo passa a ser como resolver os seus objetivos rapidamente, né? Então você tem os seus goals para atingir, o objetivo é atingir esses goals o mais rápido possível. Você consegue, né? O problema é que como agora você vai estar misturando um pouco as equipes, né? É difícil você manter expertise em cada área, né? E as capacidades funcionais ficam um pouco mais difíceis no geral. Mas a ideia é, agora você vai ter, por exemplo, a nível de projeto de organização, né? Enquanto antes você tinha um grupo para marketing, engenharia e, projeto, e produção, agora você tem um grupo que não está mais focado, né, em uma área específica, mas um grupo que está focado em um produto. Então, se você desenvolve um carro, por exemplo, né, você é de uma montadora, você vai ter um grupo que vai ser responsável por desenvolver um carro compacto, um grupo que vai ser responsável por desenvolver um veículo esportivo e o outro que vai ser responsável por desenvolver uma SUV. Dentro desses grupos, né, você vai ter pessoas de marketing, engenharia e produção, né? E cada grupo individualmente vai estar respondendo a um diretor geral. Só que agora você desenvolve o produto por completo dentro do seu grupo, né? Você não depende das relações entre os grupos para que o seu objetivo seja, né, alcançado como um todo. Então, vistas, né, a organização funcional e a organização de projeto, né, existe a organização em matriz, né? Ela é uma versão híbrida, né, onde os indivíduos têm um link entre eles, né? Então, e também tem aí vários supervisores dentro de cada área, né? O legal é que combina, né, experiência e você integra os grupos no geral como um todo, né? Só que, né, exige mais administração no geral, né? E as pessoas têm responsabilidades compartilhadas, o que às vezes pode ser um pouco sobrecarregar um pouco. Então, basicamente, o que a gente pega o function, né, o functional organization e o Project Organization, né? E coloca eles em forma de uma matriz, meio como se fosse cruzando os dois, né? E aí vai ter, por exemplo, nove gestores, né, para cada dentro de uma matriz 3x3, por exemplo. Seis, na verdade, desculpa. Mas aí, né, essas pessoas, elas vão participar meio que de dois grupos ao mesmo tempo, né? Elas vão estar respondendo aos gerentes de projeto e vão estar respondendo aos gerentes gerais ao mesmo tempo, né? Então, pode ser um pouco complicado, mas é uma estrutura híbrida que meio que tem uma situação aí de win-win, né? Um ganha-ganha, porque você consegue ainda garantir, de certa forma, uma expertise, né? E você consegue focar no desenvolvimento de produtos sem ser tão burocrático, no geral.
E assim a gente meio que encerra aqui já, né? Ainda tem um pouco sobre as responsabilidades de desenvolvimento, né? Então, o designer de produto é responsável pela relação com o cliente, né? E pelos atributos que são importantes para o cliente, entender esses atributos do cliente no geral, entender como eles funcionam. O designer de componentes ele é responsável pelos atributos de componente, o arquiteto é responsável pelos atributos do sistema, né, para a arquitetura geral, e o gerente de projeto, né, o project manager, ele é responsável por fazer com que todas as pessoas, todas as equipes, né, atinjam os seus objetivos determinados. Enfim, então aqui a gente viu aí três formas de organizar, né, a organização funcional, né, a functional organization, a gente viu a matrix organization e a gente viu a project organization. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo um pouco mais curto, mas, né, ainda assim, com bastante conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Um grande abraço e fui!